Olá pessoal, muito bom dia para todo mundo, seja bem-vinda e seja bem-vindo, hein? Tá chegando o seu AB1 nessa terça-feira, hoje dia 9 de junho e vamos às informações agora. Porque ao vivo com a gente tem Larissa Juliana, Aline Melo, Joel Almeida e Leonardo Costa. Larissa vai trazer informações sobre um vazamento de água na adutora do Agreste que tem prejudicado o abastecimento aqui em Caruaru e em outras cidades também. Não é isso, Larissa? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o AB1. Exatamente, houve um rompimento em um trecho da adutora do Agreste, próximo a Sanharó, que afetou o abastecimento de água em 9 municípios aqui do Agreste, incluindo Caruaru. E aí esses moradores estão com problema aí para receber água em casa por conta dessa suspensão, enquanto não há o reparo pela Compesa. Daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo mais detalhes sobre esse assunto, Almir. Ok, Larissa. A Aline vai falar sobre o reajuste no valor do plano de saúde, hein, pessoal? A gente vai saber de quanto vai ser esse aumento e como é que ele vai funcionar também. Bom dia para você, Aline. É isso, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Esse reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que autoriza um aumento de até 5,11% para as operadoras de plano de saúde. Mas daqui a pouquinho a gente vai conversar com um especialista que vai explicar melhor como é que esse reajuste será aplicado e também outras informações, Almir. Muito bem, Aline, está combinado. Joel vai fazer a cobrança de hoje no Minha Comunidade. A população quer saber como é que andam as obras da APE 104 aqui em Caruaru. Será que elas já foram concluídas ou não? Conta pra gente, Joel. Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que está com a gente aqui no AB1. Olha só, nossa cobrança hoje é aqui em Caruaru, na APE 104, uma rodovia estadual que há muito tempo a gente vem cobrando aqui no Minha Comunidade. Há cerca de 2 anos a gente vem mostrando esses problemas, falta, né, de um recapeamento, muitos buracos, desníveis, uma pista que sofria também com outros problemas como a falta de sinalização. E agora a gente quer saber, será que agora vai? Será que vai ser entregue à população? Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto. É cobrança aqui no AB1. Almir. Ok, Joel. Leonardo vai trazer informações sobre o risco de acidentes em um trecho local da PE 177 lá no Agreste Meridional. O que é que está acontecendo por aí, hein, Léo? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Olha só, esse trecho aqui é só para quem está saindo de Garanhuns em direção a São João, Angelim e por aí vai. Mas muita gente tem feito ao contrário, tem vindo de São João e já entrado nesse trecho aqui justamente para acessar o bairro Severiano Moraes Filho. E aí tem causado muita insegurança aí quem passa por aqui e quem trabalha por aqui também. Daqui a pouco eu trago mais informações, Almir. Combinado então, Leonardo. Tá vendo só? Essa turma toda tá com a gente ao vivo aqui no seu AB1, que tá começando agora. Então, são 11 horas mais 52 minutos e nós vamos juntos e ao vivo aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também, pessoal. Do lado, você está vendo aí o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. A gente começa dando aquela olhada para ver o clima aqui em Caruaru nesse instante. Choveu bastante durante a madrugada aqui na cidade. Nas primeiras horas da manhã de hoje também, a gente está vendo aí, ó, nuvens carregadas nessas imagens ao vivo. E a previsão do tempo indica um dia assim, com muitas nuvens. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado também, com chuvas isoladas. Agora, a temperatura está marcando 27 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. E a gente começa fazendo cobrança. Vamos para o Minha Comunidade de hoje. Queremos saber como está a APE 104 aqui em Caruaru. A gente vem acompanhando essas obras desde o início aqui no AB1 e Joel Almeida está ao vivo e está de olho nessa situação há um bom tempo também. Temos boas notícias hoje, Joel? Conte tudo para a gente, por favor.
Oi, Almir. Olha só, a pista, ela tá outra, viu? Principalmente de quando a gente começou a cobrar lá atrás, em 2024. Nossa cobrança hoje é aqui na APS 104, uma rodovia estadual muito conhecida que promove o intenso vai e vem de veículos, tanto aqui do município, de moradores daqui da cidade de Caruaru, quanto muita gente que vem de fora, principalmente de Agrestina, ali, Altinho, gente que vem chegando aqui para Caruaru. E essa rodovia muito importante sofria com muitos problemas, buracos, desníveis, falta de sinalização, problemas que a gente conseguiu solucionar porque a gente fez muitas cobranças. A gente mostra agora uma reportagem, vamos ver. Um trecho importante por onde passam por dia centenas de moradores e visitantes. Essa é a APS 104, uma rodovia estadual entre a BR-104, que liga Agrestina a Caruaru, e a BR-232, na altura do regional. Hoje, quem anda por aqui encontra uma rodovia bem diferente de anos atrás. O ano era 2024 e começamos a cobrar melhorias para uma estrada esburacada e perigosa. A chegar lá na entrada da BR-104, muito perigoso. Acidente, assalto, se atropelar alguém, não tem encostamento, não tem nada. A estrada, zero. Zero a estrada. O governo do estado prometeu reformar os cerca de 4 quilômetros, mas houve atraso e muitos problemas. Enquanto a obra não sai, os motoristas seguem trafegando por uma via de mão única, sem sinalização e com a presença de máquinas e caminhões da obra. Nesse trecho da obra, as duas vias estão contempladas com o asfalto, mas ainda é visível que falta muita coisa. Por exemplo, nesse ponto onde estou, falta uma parede de proteção que divide as duas faixas. Além da sinalização, guarda-reios de proteção e outros equipamentos que fazem parte de uma duplicação. Apesar deste espaço ter o asfalto nas duas partes, mais à frente, a obra ainda tende a demorar mais um pouco. Na última vez que trafegamos por aqui, em abril deste ano, encontramos uma pista nova, mas com falta de sinalização e um trânsito confuso. Por enquanto está bem complicado, né, por causa dessa passagem aqui, mas eu acredito que vai melhorar com a obra. Tá confuso lá na frente, tem muita gente andando nos dois sentidos. Um pouco, está um pouco confuso. É perigoso para o motorista? É, de noite principalmente. E tu acha que depois que melhorar aqui, depois que concluir essa obra, vai melhorar para o condutor e principalmente para quem vem de fora? Também, bastante, porque vai ficar mais tranquilo, né, tanto lá quanto aqui. Hoje encontramos placas novas e também sinalização horizontal. Já dá para perceber uma outra estrutura aqui na estrada, com avanços bem importantes. Um deles aqui, do nosso lado, aquela rocha ali, ela ficava completamente no meio da pista, mas foi retirada. Era ela que atrapalhava o andamento das obras. Nesse trecho, em frente ao Hospital Regional, um giradouro foi instalado, mas não tem faixa de pedestre. Tá ótimo, achei muito bonito. Só faltou a faixa de pedestre, né? E a localização que a gente sabe exata dos ônibus parar, né? Eu fiquei aqui esperando o ônibus não parou, porque ele já foi direto, já virou para descer de novo. Mas ficou muito boa mesmo. Gostei muito. Só ficou essa atenção aí para o pedestre, né? É, o pedestre precisa ter alguma atenção, porque aqui vem muita gente doente, desce do lado de lá, desce do lado de cá, então precisa da faixa de pedestre sim, com urgência. E do ponto de ônibus também? É o ponto de ônibus, principalmente o ponto de ônibus, que ele não parou. Mas quem trafega diz que está bem mais tranquilo dirigir por aqui. Quanto melhor o fluxo, principalmente para Caruaru, que é uma cidade que está crescendo bastante, né? Melhorar o acesso, melhorar toda essa parte aqui do hospital, principalmente do Hospital Regional do Agreste, para a gente que vem trabalhar, o fluxo é muito grande, de ambulâncias, dos profissionais, de visitantes. Então, quanto melhor o fluxo, melhor o trânsito aqui, até para evitar acidentes.
continua aqui ao vivo, Almir, da APS 104, essa rodovia estadual que tem aí cerca de 4 quilômetros, muito conhecida aqui por ser essa rodovia que liga, né, essa parte aqui da 232, próximo ao regional, até aquela parte ali de cima da BR-104. E aí vocês estão vendo nas imagens que já está bem diferente, com esse giradourozinho aqui em frente ao Hospital Regional do Agreste, uma rodovia que faz muita gente inclusive vir para o Regional do Agreste, mas ali ao fundo para outros 3 serviços importantes de saúde, né? A UPA estadual, UPA Especialidades e o Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano. Vou conversar agora com o presidente do DR Pernambuco, Departamento de Estradas e Rodagem, o André Fonseca, que está aqui conosco. André, boa tarde para você. Primeiro dizer que é muito importante, né, ter você aqui conosco, representante do governo, para explicar para a população o que foi feito. E aí eu já lhe pergunto, o que foi realizado aqui? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde aí, Almir, a todos da TV Asa Branca. Bem importante, é uma entrega aqui de um equipamento público de suma importância para o Agreste Pernambucano, que liga aqui a BR-104, a 232, passando pela entrada do Hospital Regional do Agreste, investimento de cerca de 25 milhões e 3,5 km de estrada totalmente recuperada e duplicada, que dá maior conforto, comodidade, mobilidade e principalmente segurança às pessoas que por aqui transitam, diferente e o oposto do que era antigamente essa APE aqui em Caruaru. Secretário, a gente na reportagem que a gente produziu, a gente mostrou uma senhora aqui de frente ao regional, né, que ela cita que precisa de uma faixa de pedestre. Essa faixa de pedestre não existe. Há a possibilidade de colocar uma faixa aqui, tendo em vista que muita gente circula nesse trecho? Importante pergunta da telespectadora. Inclusive, qualquer solicitação para a PS104 deve ser feita ao DR, solicitação de faixa de pedestre, solicitação de lombadas físicas ou eletrônicas. Isso é feito um estudo técnico pela equipe lá de trânsito do nosso departamento. A gente vem com a equipe aqui, estuda e tendo a possibilidade, a gente implanta sim a faixa de pedestre e também lombadas, caso necessário. Através de que canal? A gente pode colocar o DR, o e-mail do DR, que seria o dr@dr.pe.gov.br. Pelo site do DR dá para ter esse canal, né? Dá sim. A gente consegue sim colocar. Tem o WhatsApp daqui do DRO, poderia passar o telefone também do DRO, que a gente... Já o senhor passa o telefone. Antes de terminar a nossa entrevista, eu queria só verificar com o senhor o seguinte: a gente tem no nosso quadro o calendário, né, que já é uma marca do Minha Comunidade. A gente não tem esse calendário aqui hoje porque a gente tem uma boa notícia. As obras já foram concluídas, como o senhor falou, né, só falta a faixa de pedestre que vai ser instalada. Também é um compromisso do DR que está sendo firmado aqui nesse momento. E também as lombadas eletrônicas. Então a gente vai chamar agora o carimbo de resolvido do nosso quadro. Olha aí na sua tela o carimbo de resolvido. Agora a gente passa só no final o WhatsApp do DR, não é isso? Pronto, em seguida a gente passa o WhatsApp e o telefone da ouvidoria do DR. Vocês podem entrar em contato através da Secretaria de Mobilidade, cemob.pe.gov.br ou dr.pe.gov.br. Pronto, muito obrigado. O presidente do DR deu essas informações importantes para aí. Mais um problema resolvido. Junto ao governo, a gente conseguiu essa solução para a população. Almir, eu volto com você. Joel, muito obrigado pelas informações ao vivo. A gente agradece ao presidente do DR também, né? A gente reitera aqui os agradecimentos. É muito importante porque a gente acompanha todos esses problemas, né? A gente faz todas as cobranças. Quando chega o processo de finalização e entrega, a gente também fica muito feliz porque a gente sabe que é uma felicidade para a população. Muito obrigado, viu, Joel? Valeu! É isso, não é, pessoal? A gente vai seguir acompanhando também essa demanda em relação à necessidade da faixa de pedestres, né? A gente percebeu ali, são as pessoas que precisam fazer a travessia nessa rodovia, na APS 104, e a gente vai seguir acompanhando. O importante é que o grosso da obra, o principal da obra, foi resolvido, né? A gente tem aí o antes e o depois, que dá uma ideia de como era, né? O tamanho da dificuldade ali do condutor de veículo, das pessoas que moravam nas proximidades, né? E o depois também, como mudou esse cenário. É essa a importância de obedecer ao nosso calendário. Né? Com essas datas de referência, a gente segue acompanhando as cobranças junto à população e agora a gente espera que a vida das pessoas que moram, inclusive, às margens dessa rodovia, seja retomada com mais tranquilidade.
A gente espera também que os condutores de veículos possam circular nesse trecho da cidade de forma mais segura, com muita prudência. Enfim, que a entrega dessa obra signifique um pouco mais de bem-estar para a população como um todo. Então, valeu minha comunidade, missão cumprida. E agora a gente vai ao vivo para Garanhuns, hein? Leonardo Costa está chegando para trazer informações sobre a preocupação de moradores e de motoristas também por conta do risco de acidentes em um trecho local da PE 177. Léo, uma boa tarde para você. Explica para a gente o que é que está acontecendo por aí. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. É justamente o que a gente está vendo aí na imagem, né? Um carro vindo agora na contramão, termina vindo de São João, do município de São João, e já entrando aqui na Avenida Prefeito Luiz Souto Dourado. Essa avenida, que faz parte da PE 177, é justamente para quem vem de Garanhuns em direção a São João e pode acessar o supermercado. Mas muita gente tem feito inverso, né? Entra no supermercado, termina voltando por essa avenida para acessar o bairro Severiano Moraes Filho, ou vem de São João e já passa direto para acessar o bairro Severiano Moraes Filho. Isso tem causado muita insegurança, principalmente por quem passa por aqui e para quem trabalha aqui também. Eu preparei uma reportagem para a gente entender melhor essa situação. Vamos acompanhar. Placa de sentido único na Avenida Prefeito Luiz Souto Dourado, no bairro Severiano Moraes Filho. O fluxo segue em direção a São João, mas a realidade na pista é bem diferente. Este flagrante foi feito logo cedo no horário de maior movimento. O motorista de uma van escolar flagrou o que virou rotina por aqui. Imprudência total e na hora do pico. Veículo de transporte escolar na contramão, tá vendo? É sempre desse jeito. Fora os demais, assim, ó, carros pequenos. Essa é a área daqui, ó. O sentido é pra lá. Basta parar alguns minutos na avenida para ver o perigo se repetir. 2 erros graves acontecem toda hora. Primeiro, carros saem de um grande supermercado e voltam pela contramão. Segundo, motoristas que vêm de São João entram na avenida pelo sentido proibido. Tudo para cortar caminho e acessar direto o bairro. Quem trabalha e mora às margens da pista vive com medo. Complicado porque para cá é contramão, mas aí ainda vem muito carro para cá e congestiona porque acaba que os caminhões que vêm dali, né, no lado contrário, que é o lado correto, eles acabam ficando parados, esperando que o carro que está errado dê ré. Né? E também tem a questão do quebra-mola aqui, que não é sinalizado, aí muito carro também bate, vem em alta velocidade e bate, mas está sempre congestionado assim, por aqui, principalmente quando tem muito caminhão para fazer entrega. Diariamente a situação é bem complicada. Isso, bem complicado, já por conta desse não respeitarem a sinalização. Quem faz a sua parte no trânsito, quem anda na linha esbarra na falta de fiscalização. Eles já procuraram o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, mas as cobranças foram ignoradas. O órgão simplesmente não deu nenhuma resposta. Um jeitinho perigoso e que custa caro. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transitar na contramão em vias de sentido único é infração gravíssima. 7 pontos na carteira e multa de R$ 293,47. Prejuízo no bolso é o de menos. O risco real é de uma colisão frontal violenta. Quem está na direção correta não espera dar de cara com outro veículo. Eu estou aqui porque eu estava vendo daqui, aí ele acerta ali, em vez de ir para lá, volta para cá, eu não, mas sempre a polícia nunca, até aqui não deu problema nenhum, né? Mas é assim mesmo, porque o povo ele busca tudo mais fácil, né? Não é isso? Gera perigo e insegurança também, principalmente porque tem muitos estudantes aí no fundo? Já teve alguma batidinha aqui de moto aqui, mas pouca coisa, sabe? O que gera revolta na população é que existe uma alternativa segura. O correto é fazer o retorno que fica logo em frente ao supermercado, acessar a PE 177 e entrar no bairro mais adiante. Uma manobra simples, poupa vidas, mas é ignorada para economizar apenas 2 minutos. Enquanto o DR não aparece, a sinalização continua sem reforço. E quem passa por aqui todos os dias é obrigado a redobrar a atenção para evitar uma tragédia. Só estou vendo aí, só aconteceu o pior aqui, né? Carro, contramão, é uma doidice aqui. Logo cedo, a armária. Logo cedo não, de hora em hora. E a senhora vê muita fiscalização por aqui? Não.
imprudência constante e falta de fiscalização. A nossa produção entrou em contato com o DER, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, que enviou uma nota para a gente. Vamos ler na íntegra para vocês entenderem melhor o que eles dizem. O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, o DR Pernambuco, tomou conhecimento de questionamentos relacionados a condutas irregulares registradas na PE 177, incluindo ultrapassagens em locais proibidos e circulação de veículos na contramão em determinados trechos da rodovia. O DR esclarece que mantém de forma rotineira ações de monitoramento e segurança viária em parceria com prefeituras conveniadas e com o Batalhão de Polícia Rodoviária, buscando promover maior segurança aos usuários das rodovias estaduais e coibir condutas que coloquem em risco a integridade de motoristas, passageiros e pedestres. Além disso, o departamento realiza avaliações técnicas permanentes das condições da via, incluindo aspectos relacionados à sinalização e à segurança viária, com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria e implementar medidas que contribuam para a segurança e a trafegabilidade da rodovia. A nota fala aí justamente de fiscalização rotineira, mas como a gente viu na matéria aí, a população diz que não vê nenhuma fiscalização por aqui. Então, há 2 pontos: imprudência e justamente falta de fiscalização, e é o que a população pede reforço por aqui, Almir. É por isso que é importante, né, o jornalismo estar presente para fazer essa cobrança por parte da população. Com toda razão, é uma cobrança justa. A gente está falando sobre a busca pela preservação das vidas, né, a segurança em relação ao trânsito. Então a gente vai seguir acompanhando essas questões relacionadas à PE 177, nesse trecho local aí de Garanhuns, e trazer as atualizações assim que elas forem surgindo também. Léo, muito obrigado pelas informações, hein? Um bom trabalho para você. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal. Daqui a pouquinho, ainda nessa edição, a gente vai trazer todas as informações sobre a prisão de um homem suspeito de envolvimento em um triplo homicídio que foi registrado em Bezerros. A gente falou sobre esse caso aqui no seu AB1. A gente volta já, 12h, 10 minutos agora. AB1 de volta para você, 12h, 13 minutos. E olha, no fim do mês passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou o reajuste anual dos planos de saúde. Daí surgiram muitos questionamentos entre a população, entre os usuários, perguntas do tipo: qual será o valor desse reajuste? Então, a Aline Mello está chegando para falar sobre esse assunto e ir em busca das respostas também. Boa tarde para você, Aline. Exatamente, Almir. Muito boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde a todos que nos acompanham. Para ter as respostas de cada uma dessas perguntas, vamos conversar agora com um advogado especialista em saúde suplementar. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Primeiro, esse reajuste é normal, acontece todo ano? Qual a justificativa? O reajuste praticado pela Agência Nacional de Saúde ocorre sim todo ano, desde o ano de 2000. Somente para os contratos individuais e familiares, não são para os contratos coletivos. Os contratos coletivos são regidos pela operadora de plano de saúde e levam em consideração outros critérios de análise para a recomposição, certo? Esse reajuste da Agência Nacional de Saúde, ele foi um dos menores previstos desde o ano 2000. Somente no ano pós-pandemia, 2021, que teve um reajuste menor, negativo, inclusive. E esse foi, considerando todo o período, o menor. E qual que é o valor exatamente do reajuste? O reajuste é de 5,11%, novamente, somente para os contratos individuais e familiares, que hoje nem são muito mais comercializados pelas operadoras de plano de saúde, e aí a gente sabe o porquê, já que é a Agência Nacional de Saúde que define ano a ano o reajuste praticado para esse tipo de contrato. Já os contratos coletivos, como quem define é a própria operadora de plano de saúde, fica muito melhor para ela, né, comercializar os contratos coletivos, que na grande maioria das vezes representam o dobro ou até o triplo do reajuste para esse tipo de modalidade. Então, é muito comum as operadoras de plano de saúde aplicar 15%, 20%, 25%, enquanto a ANS, uma agência federal dotada de fé pública, aplica 5%, 6%, 7%. Então, judicialmente falando, a gente consegue até fazer uma equiparação.
levando em consideração o que é razoável, o que é proporcional pela Agência Nacional de Saúde. E para esses casos em que esse reajuste é válido, já está acontecendo, já pode valer ou tem um prazo para essa mudança de valor acontecer? Sim, em que pese a Agência Nacional de Saúde tenha definido agora, neste mês, já vale para os contratos que completaram o aniversário de maio deste ano até abril de 2027. O que quer dizer que se o seu contrato ele completa aniversário no mês de maio, muito provavelmente no mês de julho vai ter uma variação, um reajuste um pouco maior do que 5,11% para ter uma composição, na verdade uma compensação dos meses de maio e junho. Após 2 meses ele vai regularizar para os 5,11% normalmente. Maravilha, doutor. Muito obrigada por suas explicações. Informações importantes, né, Almir? Para todo mundo não estranhar esse reajuste e já preparar o orçamento para ficar muito bem preparado para essa mudança. Volto com você. Sem dúvidas, Aline. Claro, o plano de saúde é coisa séria, né? A gente pensa na família, nos filhos, enfim. É muito importante o usuário ficar atento a essas informações, sim. Daqui a pouquinho, a Aline está voltando com outros assuntos. Até já! E olha só, pessoal, o município de Palmares, na zona da Mata Sul, está completando hoje 147 anos de história. Gessé Ascioli tem as informações sobre essa data tão importante para a zona da Mata de Pernambuco. Gessé, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Nós estamos aqui na área central da cidade de Palmares, que hoje celebra 147 anos de história. Aos pés aqui da igreja matriz, né, da diocese de Palmares, a igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Montes, Montes que foi o primeiro nome dado ao povoado que viraria a cidade de Palmares, que também já foi chamada de Una, inclusive o rio Una corta o município. Hoje, né, é um dia de celebração, de muita festa. Mais cedo aqui houve a missa solene com a presença do bispo diocesano da cidade dos Palmares, né, da região aqui. A gente reforça também que ao longo do dia haverá uma programação extensa com várias celebrações, também com festas, inaugurações, shows durante a noite. Então é um dia festivo para a cidade de Palmares, que é uma cidade central aqui na Mata Sul do estado de Pernambuco, é uma cidade polo e que tem uma história muito bonita, né? A gente está percorrendo aqui pela cidade e percebe em alguns pontos, os pontos históricos, né, as tradições que foram mantidas, né, de uma cidade realmente muito histórica e muito bonita. Afinal de contas, são quase 150 anos de muita história aqui da cidade de Palmares. A gente reforça a programação logo mais à noite. Teremos shows, né, com alguns artistas, além de várias outras comemorações ao longo do dia. A partir das 8 horas tem o Alisson Lopes, às 10 da noite tem Pedrinho Pegação e à meia-noite Jonas Esticado, celebrando os 147 anos da cidade dos Palmares. É a cidade, como disse, muito rica em história, muito rica em tradição e que se torna um polo essencial para as outras cidades aqui na região, na Mata Sul, cortada pela BR-101 e que dá acesso a outros municípios aqui da região. Então é isso, a gente aproveita para parabenizar nesse dia, inclusive chuvoso aqui na cidade de Palmares, né, caindo uma chuvinha desde cedo que a gente acompanha por aqui. Então a gente deseja a todos os munícipes da cidade de Palmares, a todos aqueles que estão distantes também, os parabéns por esse aniversário de 147 anos de história da cidade de Palmares. Almir. Muito bem, Gessé, muito obrigado. Parabéns para todo mundo aí em Palmares acompanhando o AB1 também, não é? Que data bacana. Agora a gente vai para a redação para saber quais são os destaques do G1 Caruaru e região de hoje. Larissa Juliana está chegando ao vivo para falar, inclusive, sobre um vazamento na adutora do Agreste que está afetando o abastecimento aqui em Caruaru e em outras cidades também. Não é isso, Larissa? Uma boa tarde para você. É isso, boa tarde para você, Almir, boa tarde para todo mundo que está ligadinho no AB1. Exatamente, houve um rompimento em um trecho da adutora do Agreste, próximo ao município de Sanharó, e aí o abastecimento de água foi afetado em 9 municípios da nossa região, incluindo Caruaru. Segundo a Compesa, cerca de 55% de Caruaru está com abastecimento reduzido. Também, além de Caruaru, Belo Jardim e Bezerros também está sendo afetado. O impacto chega a aproximadamente metade da população. Já nas cidades de Pesqueira, Sanharó,
Tacaimbó e Riacho das Almas, o fornecimento foi totalmente suspenso. A interrupção também atinge os distritos de Serra dos Ventos e Barra de Farias, em Brejo da Madre de Deus, além também do distrito de Ameixas, em Cumaru. A Compesa informou que equipes já estão trabalhando no local, mas os reparos enfrentam dificuldades. Isso porque a área onde aconteceu o rompimento é de difícil acesso e ficou alagada por conta das chuvas dos últimos dias. A previsão da Compesa é concluir o serviço até amanhã e depois disso o abastecimento deve voltar, mas de forma gradual, seguindo também os calendários de abastecimento aí nos municípios. Então os moradores já estão sofrendo com falta de água na torneira. É um problema que vem acontecendo e aí com esse rompimento na adutora, esse problema fica ainda maior porque também tem o calendário a se seguir e não chega água todos os dias, né, Almi? Exatamente, Larissa. A gente vai seguir acompanhando, né? Abastecimento de água é coisa séria e a gente vai seguir acompanhando essas demandas da Compesa, sim, aqui em Caruaru e nesses municípios atingidos. Agora, mudando de assunto, no G1 também tem informações sobre o São João, não é? É sim, Almi, porque foram divulgados novos contratos de artistas que vão se apresentar no São João de Caruaru desse ano. E aí foram divulgados os cachês de mais artistas que vão se apresentar. E o maior cachê que foi divulgado até o momento é da cantora Cláudia Leite, que vai receber R$600 mil para se apresentar no evento Nossa Drilha, que acontece no próximo domingo aqui em Caruaru. Além dela, também foi divulgado o cachê da cantora Joelma, que subiu ao palco do pátio de eventos no último sábado e teve um cachê de R$550 mil divulgado. Também foi divulgado cachês dos artistas da dupla João Bosco e Vinícius, que vai receber R$394 mil, e do cantor Lipe Lucena, que vai receber R$200 mil. E aí no G1 a gente traz o ranking de todos os cachês que foram divulgados, incluindo o de Wesley Safadão, que é o primeiro aí do topo, e também tem outros artistas que vão ter esses valores divulgados nos próximos dias, Almi. Perfeitamente, Larissa. Juliana, muito obrigado por essas informações. Agora, daqui a pouquinho você está de volta, né? Daqui a pouquinho eu estou de volta, sim. Tá certo, até já. 12h22, pessoal. Vamos seguindo para falar sobre um assunto que também é muito importante, porque pode salvar vidas, a doação de órgãos. E olha, é possível, por meio de uma autorização eletrônica, manifestar o desejo de ser um desses doadores. Então a gente vai voltar ao vivo com Aline Mello para falar sobre esse assunto agora. Aline? Isso, Almi. Essa ferramenta para formalizar o desejo de ser um doador de órgãos digitalmente existe há cerca de 2 anos. E dentro desse período, mais de 450 pessoas já formalizaram esse desejo. Porém, só em Pernambuco, a gente tem mais de 2.000 pessoas que aguardam nas filas de espera por uma doação, por um transplante. É por isso que é muito necessário que essas doações sejam ainda mais alcançadas, esse número seja ampliado. Por isso, a Deise Nunes, que é presidente do Colégio Notarial do Brasil, mandou um vídeo para a gente explicando como fazer e como acessar. Confere só. Agora você já pode fazer a doação de órgãos de maneira eletrônica. E essa autorização ela é feita pelo site aedo.org.br. Lá vai ter um formulário, ele é super intuitivo, super explicativo. E nesse formulário você vai dizer quais são os órgãos que você quer doar. Se você quiser doar todos, claro, vai clicar em todos. Se você quiser doar alguns órgãos, você vai selecionar os órgãos que você quer doar. Tá? Atenção! Para que você tenha essa autorização eletrônica de doação de órgãos, você precisa ter um certificado digital. Geralmente é um certificado digital notarizado. É um certificado digital que é emitido pelo Colégio Notarial do Brasil. Você tem esse certificado digital e com esse certificado digital você consegue assinar documentos eletrônicos de cartórios de todo o Brasil. Então essa autorização eletrônica você vai fazer a solicitação e depois que você fizer a solicitação, o cartório mais próximo de sua residência vai entrar em contato com você através de uma videoconferência, porque a gente precisa validar a sua vontade, a gente precisa ter a certeza que você realmente quer doar. E quais são os requisitos, pessoal, para fazer essa autorização eletrônica de doação de órgãos? Você ter capacidade de entender o que você está fazendo, você preencher esse formulário, você ter um certificado digital e depois ter a validação da sua manifestação de vontade por um tabelião. Depois disso, você vai baixar no seu celular ou em qualquer outra plataforma a autorização com QR Code. E todos os médicos do Brasil inteiro conseguem verificar a sua manifestação de vontade.
Ou seja, super prático, sem precisar sair de casa, com o celular mesmo, você pode ajudar muitas pessoas. Em todo o Brasil, são cerca de 48 mil pessoas nas filas de espera por um transplante. Então é algo essencial e que pode ajudar muitas vidas, não é isso, Almir? Volto com você. Exatamente, Aline. A gente fala sempre sobre doação de sangue, por exemplo, né? E a doação de órgãos cumpre esse papel essencial de salvar vidas. Informações importantes para a gente tomar conhecimento aqui no AB1. Valeu, Aline. Bom trabalho para você. O intervalo está chegando e na volta a gente vai trazer informações, pessoal, sobre um homem de 50 anos que morreu após ser atropelado na BR-232 aqui em Caruaru, hein? Infelizmente, 12h26. A gente volta já. O seu AB1 está de volta, 12h29. Agora a gente vai falar sobre um atropelamento que deixou uma pessoa morta aqui em Caruaru, infelizmente. Esse caso foi registrado na noite desta segunda-feira, na BR-232. A vítima foi um homem que tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por um veículo. Joel Almeida está voltando ao vivo e tem essas informações, né, Joel? Oi, Almir, tenho sim essas informações. Eu falo aqui ao vivo desse trecho da BR-232, onde esse acidente ele foi registrado ontem no final da tarde. A gente fala ao vivo aqui do quilômetro 127 da rodovia, trecho onde esse homem tentava atravessar aqui nessas proximidades, né, já próximo ao Hospital Regional do Agreste. A gente fala, né, ao vivo desse sentido Recife-Caruaru. A Polícia Rodoviária Federal nos informou que era por volta ontem das 5h50 da tarde, quando esse homem, identificado como Antônio Marcos Chagas, de 50 anos, tentava atravessar nessa rodovia, nesse trecho aqui da rodovia, quando foi atingido por um veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal foram acionados aqui para o local e a PRF nos informou também que o motorista do veículo ficou aqui no local, prestou esses primeiros socorros à vítima, fez o teste de alcoolemia, que é o teste de bafômetro, mas o resultado foi negativo. Tá certo? A gente lembra para você que esse é um trecho também muito perigoso. Há pouco tempo a gente noticiou outro atropelamento mais para frente, né? Já no sentido Caruaru, próximo ao Hotel Village, onde outra pessoa morreu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, aqui nesses trechos da BR-232 em Caruaru, 10 atropelamentos foram registrados em 2024, com 7 feridos e 5 mortes. Ano passado foram 3 atropelamentos com 2 mortes e até maio desse ano 3 atropelamentos foram registrados e 3 mortes. A gente procurou o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, que nos informou o seguinte, que ouviu a população aqui do local, aqui desses bairros, tanto do bairro Petrópolis quanto desse bairro aqui, o bairro Agamenon, que também procuraram o DR para pedir lombadas eletrônicas. O DR disse que vai instalar 2 lombadas eletrônicas nesse trecho aqui para evitar que esses atropelamentos eles sejam registrados, porque tem um fluxo intenso de veículo. Quando é que isso vai acontecer? De acordo com o DR, no prazo de 15 dias. A gente fica, claro, acompanhando, entendendo que não é uma solução definitiva para que esses acidentes eles parem de acontecer, porque a gente sabe que depende de vários fatores. Fatores como, por exemplo, né, a instalação de passarelas, que aí, de acordo com o DR, depende do DENIT e também depende da conscientização dos motoristas, dos próprios pedestres que circulam por aqui, para não correr, ter calma. Também que a gente sabe que isso também é um dos fatores que registra muitos atropelamentos. Almir, a gente vai ficar acompanhando tudo isso. Perfeitamente, Joel. Vamos seguir acompanhando, sim. Muito obrigado pelas informações e a nossa solidariedade aos parentes, aos amigos dessa vítima, um homem de 50 anos, um trabalhador que infelizmente perdeu a vida quando tentava atravessar a rodovia.
E foi preso ontem aqui em Caruaru, pessoal, um dos suspeitos de participação em um triplo homicídio que foi registrado no dia 24 de maio na cidade de Bezerros, hein? A gente mostrou aqui no AB1 esse caso em que 3 homens foram mortos dentro de uma casa, se lembra? A polícia iniciou a investigação e chegou até esse suspeito que tentou fugir, mas foi alcançado e preso. O tenente Pedrosa conversou com a nossa equipe e trouxe detalhes dessa prisão. Veja. Ontem à noite, nosso efetivo do tático do 4º Batalhão conseguiu aí lograr êxito na captura de um indivíduo que provavelmente participou do triplo homicídio ocorrido no mês passado na cidade de Bezerros, no bairro da Gameleira. Então ontem ele estava transitando aqui na cidade de Caruaru, o efetivo recebeu as informações e em diligências conseguiu capturá-lo. Com esse suspeito foi apreendido aí a arma de fogo. Essa arma de fogo ela vai ser passada aí por perícia balística para ser identificada para ver se foi a arma utilizada nos crimes. No momento da prisão ele informou que estava realmente envolvido aí com esse triplo homicídio. Com certeza aí vai ter a investigação por parte da Polícia Civil para conseguir definir quem são os outros autores desse crime. Muito bem, agora 12h34, a gente vai voltar para a redação para conferir outros destaques do nosso portal, o G1 Caruaru e região. E falando em segurança pública, tem informações sobre uma prisão que aconteceu no município de Ribeirão. Não é isso, Larissa? Exatamente, Almi. Olha só, um homem de 43 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança, uma menina de apenas 7 anos com um transtorno do espectro autista. Esse crime aconteceu no dia 31 de maio, no bairro do Salgado, aqui em Caruaru, e a prisão aconteceu no município de Ribeirão, que fica na zona da Mata Sul do estado. Segundo a Polícia Civil, há informações de que esse não seria o primeiro crime de natureza sexual que foi cometido pelo suspeito contra crianças. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça após a polícia reunir elementos que apontam a autoria do crime de estupro de vulnerável. Hoje de manhã, esse homem passou por audiência de custódia e depois dos procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado para a penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, onde permanece à disposição da Justiça. E casos de violência contra crianças e adolescentes podem ser denunciados pelo Disque 100 de forma anônima. No G1 a gente reuniu algumas informações de canais que podem ser feitos essas denúncias aí contra crianças, contra crimes contra crianças e adolescentes. E aí tem todas essas informações e os detalhes no nosso portal, Almi. Larissa, no G1 também tem informações sobre a Polícia Rodoviária Federal que realizou uma apreensão de drogas lá em Arco Verde, né? Exatamente. Olha só, um carro se envolveu em um acidente. Isso aconteceu na BR-424 em Arco Verde. E aí, através desse acidente, a polícia acabou descobrindo aí a droga chamada skunk, que é conhecida como super maconha, que estava sendo carregada por esses criminosos nesse veículo. Essa droga foi encontrada às margens da rodovia. Tudo começou quando a Polícia Rodoviária Federal foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para atender um acidente envolvendo um carro que saiu da pista e bateu em um poste. Ao chegar no local, os policiais perceberam marcas de sangue próximos ao veículo, e aí a equipe decidiu seguir esse rastro de sangue que se estendia por aproximadamente 150 metros. E durante a busca, os agentes encontraram 8 sacos contendo a droga escondidos na vegetação às margens da estrada. De acordo com as informações levantadas no local, a polícia, o motorista do carro ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital Regional do Agreste. A PRF confirmou que ele permanece internado em estado grave e todo o material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Arco Verde. E aí, esses detalhes, essa história inusitada, no mínimo, pode ser conferida no nosso portal, amigo. Larissa, Juliana, muito obrigado pelas informações do G1 nessa edição do AB1. Bom trabalho para você e até amanhã. Eu que agradeço, Almi. Um ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha o AB1. Muito obrigado. 12h37. Agora a gente vai falar sobre a emissão, pessoal, da primeira Carteira Nacional de Habilitação. Mudanças recentes aconteceram, existem muitas dúvidas também, então a Aline Mello está voltando porque existem muitas perguntas no ar e é bom demais quando a gente tem a possibilidade das respostas ao vivo aqui no AB1, né, Aline? Exatamente, Almir. Inclusive, existem dúvidas também sobre o processo inicial.
qual que é o primeiro passo para tirar a primeira habilitação? É isso que a gente entende agora conversando com Ivanildo Júnior, que está aqui com a gente. Muito boa tarde. Qual que é esse primeiro passo? O que a pessoa deve procurar primeiro? Boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Almi, e a todos que assistem ao ABTV Primeira Edição. Existem duas formas hoje, né, com essa democratização da internet, que as pessoas podem dar acesso. Tanto através do aplicativo do Governo Federal, o CNH Brasil, bem como através do portal dos serviços do Detran Pernambuco, detran.pe.gov.br. Então são duas ferramentas hoje tecnológicas que a pessoa pode acessar de casa e fazer essa requisição. Depois disso, qual que vai ser o caminho? Existem etapas até chegar de fato na habilitação? Existem algumas etapas, né? Existe, por exemplo, a possibilidade de se fazer o curso através do aplicativo CNH Brasil, de fazer o curso teórico e em seguida ela entrar no portal do Detran ou no aplicativo e solicitar a questão da coleta dos dados biométricos e também a realização da prova teórica. O valor varia? O valor ele vai ter um valor fixo, né, que foi determinado pelo governo federal e empregado aqui dependendo da categoria. Então, são taxas que estão disponíveis no próprio site do Detran, indicando o valor tanto da categoria A quanto da categoria B. Uma mudança recente também, Ivanildo, é a obrigatoriedade do exame toxicológico, não é isso? Perfeito, Aline. O exame toxicológico ele era antes cobrado somente para as categorias C, D e E. E a partir do dia 8 de junho, no caso ontem, não é? Entrou em vigor essa nova solicitação e agora os candidatos que desejam fazer a primeira habilitação, a categoria A, categoria B ou A e B, eles também serão submetidos aos exames toxicológicos. Existem ferramentas do Detran que podem ajudar também as pessoas nesse caminho, nesse processo para tirar a primeira habilitação? Sim, o próprio site do Detran, citado aqui anteriormente, o detran.pe.gov.br, é a principal ferramenta que a gente recomenda, porque é um site oficial e nele tem todo o passo a passo que a pessoa que deseja tirar essa primeira habilitação possa ter todas as informações e o passo a passo lá. Então, esse processo de democratização que foi realizado pelo governo federal, flexibilizado juntamente com os órgãos estaduais, ele trouxe, Aline, uma grande demanda. Só para ter ideia, nos primeiros meses agora de 2026, nós já estamos com quase 90 mil solicitações em Pernambuco. Isso aí já é maior do que o número de todo o ano passado de 2025. Então, a gente pede um pouco de paciência. Estão chegando novos computadores aqui na Ciretran de Caruaru. O governo do estado tentando aumentar a oferta de vagas e diminuir esse tempo de espera para a realização das provas. Ainda falando sobre o exame, uma dúvida bastante comum também é de pessoas que estão com a carteira vencida, já tem carteira, mas está vencida. É necessário fazer o exame novamente? O exame toxicológico. O exame toxicológico, ele somente será aplicado nas categorias C, D e E, no caso de renovação. No caso de obtenção de primeira CNH, vai ser exigido para a categoria A e B. Ok, Ivanildo, muito obrigada por suas informações. Orientações importantes, né, Almi? Esclarecendo aqui as principais dúvidas para a população. Volto com você. Isso mesmo, Aline. Valeu, muito obrigado por essas informações com essas orientações também, hein? Bom trabalho para você. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, tem o AB Esporte. Aí a gente vai falar sobre esse clima de Copa do Mundo que também está rolando em Garanhuns. Olha aí o visual da rua. É isso, a gente volta já, 12h, 41 minutos agora. Então o seu AB1 está de volta, 12h, 45 minutos, e a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região, aqui no Agreste, ó, São Caetano, bem pertinho aqui de Caruaru, mínima de 20, máxima de 26 graus, tá vendo? Catende, lá na Zona da Mata, mínima de 21, a máxima pode alcançar os 27 graus, e Flores, no Sertão, tem aí essa possibilidade, ó, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Vamos para o AB Esporte agora e olha, lá em Garanhuns a proximidade da Copa do Mundo tem movimentado vários setores, além da torcida, é claro. Herbert Ramos está ao vivo com a gente, vai explicar essa história direitinho, né, Herbert? Boa tarde para você. Olá, Almi, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que assiste o AB1 e está acompanhando agora o AB Esporte. A Copa do Mundo já começa nessa semana, começa nesta quinta-feira. E da coleção de figurinha até as ruas enfeitadas com adereços em verde e amarelo, a expectativa para a competição é enorme.
Aqui no Brasil, então, nem se fala, somos o país pentacampeão mundial. E na cidade das Flores, lá em Garanhuns, o cenário não é diferente. Mergulhar na história das Copas é com Mano. Ele é professor de natação, mas já teve que controlar os nervos no campo como árbitro de futebol profissional em Alagoas. Essa fixação pelos alvos começou cedo, quando ele tinha só 6 anos de idade na Copa de 1994. O primeiro álbum de Copa do Mundo foi em 94, né? Esse álbum, as figurinhas eram coladas com cola mesmo, né? A partir de 98 que começou a ter figurinha com adesivo. E aí comecei a colecionar em 94, completei o álbum e aí em 98 continuei e está até hoje, né? Então de 94 para cá eu tenho todos os álbuns de Copa completos e agora nas próximas tem que fazer, que é para continuar a tradição. Só que os álbuns mais antigos não são desse tempo de infância não. Relíquias como a do atual técnico da seleção ainda jogando aquela Copa do México são resultado de uma viagem que Mano fez à Argentina depois de adulto. A Copa de 86 e 90, né, tem a figurinha de Ancelotti pela seleção da Itália. Né? Esses álbuns eu não colecionei, eu tinha 3 anos de idade, o outro eu não era nem nascido. Mas eu fiz uma viagem e fora do país, fui para a Argentina e passei na banca de revista e estava esse álbum lá, né, digitalizado, impresso. E aí comprei esses álbuns. E aí, depois com o tempo, caiu que Ancelotti veio dirigir a seleção brasileira e bom que tenho ele aqui guardado. E essa paixão que Mano guarda na coleção é a mesma que em muitas casas reaproxima pais e filhos. A mania que começa na folha de um álbum vira herança de família. Na casa de Adriana, conversa com o filho Arthur, de 8 anos. O pai coleciona desde 2014. Agora é hora de passar adiante e dividir cada pacotinho comprado com o garoto. Eu comecei em 2014, sempre gostei de futebol, mas aí a brincadeira dos álbuns começou em 2014 e vem em todas as Copas fazendo os álbuns, pensando no futuro que na época eu não tinha meu filho, mas já vinha pensando e programando isso. Aí, a partir dessa última Copa, ele já está se fazendo presente acompanhando essa edição aí da Copa do Mundo e completando esses álbuns. E para você, qual a diferença de preencher sozinho e preencher com seu filho? A preencher sozinho tem a brincadeira junto dos amigos, ajudar os filhos dos amigos. E quando ele veio para completar. Completa com emoção, a ansiedade na abertura do pacote, quando encontra a figura desejada. Aí vem a alegria junto e a felicidade dele é a nossa felicidade. Eu gosto de abrir porque pode vir uma legend. E foi quando que você começou esse ano aí a preencher o álbum? Mês passado, né? Eu acho, que eu me lembro. E como é que já está esse álbum desse ano? Já tem muitas seleções preenchidas? Sim, tem mais de 30. E agora vocês estão procurando algum jogador em específico aí? Sim, o Estevão do Brasil. Só falta ele para fechar o Brasil? Sim, só falta ele. Quando essa mania sai de casa, ela ganha as calçadas de Garanhuns. O ponto de encontro histórico é a banca de peu fundada pela avó dele há 60 anos e que hoje vira o local da moçada bem no centro da cidade. É muito público família, né? A gente está vivendo um momento incrível que aproxima muito as famílias, né? E é um momento que é bem diferente, que o pessoal sai muito da tecnologia, sai muito das telas e vem mais aproveitar. Vem adultos, vem crianças. E quando vocês verem essas trocas, elas acontecem de diferentes idades. Tanto da criança até aquele pessoal mais idoso, que aproveita do mesmo jeito. Entre essa turma, o universitário Felipe, de 20 anos, começou a colecionar aqui aos 12. Ele mora no Recife, mas aproveitou as férias da faculdade para voltar e juntar as forças com a família. Eu coleciono mais ou menos desde 2014, vai fazer aí 12 anos que eu coleciono álbum de figurinhas. Eu fiquei sabendo que hoje você não mora em Garanhuns. E por que decidiu justamente completar seu álbum aqui em Garanhuns? Porque aqui eu acho que é um espaço muito família, que eu conheço o Pedro aqui há 12 anos e eu tenho ele como um pai mesmo e eu me sinto muito em casa. Saindo da calçada da banca, a Copa ganha o bairro Magano. É a rua Elias Rodrigues Vilaça se vestindo de verde, amarelo e azul. O espaço está pronto, o asfalto pintado e o comando da escalação é de Júnior.
Olha, a ideia começou assim, eu vendo postagem na internet e querendo trazer aqui para o bairro onde eu moro e a rua aqui onde eu passei a morar, né? E essa já é a terceira edição, 3 Copas que eu faço isso com a ajuda dos moradores aqui. Levou uns 2 dias de trabalho, a gente produzindo aqui, a gente fizemos desenhos de bola, com o nome Gol, a bandeira do Brasil, a referência, os anos que ele foi campeão, né? A bandeira gigante, um mini campozinho de futebol, né? E ficou muito bonito. Eu estou muito feliz para a Copa e eu quero que o Brasil ganhe esse Hexa da Copa. E você ajudou seu pai a pintar aqui a rua? Ajudei. A rua ficou muito linda. Ainda faltam alguns dias para a Copa e você já está com a camisa do Brasil, né? E Ana, me conta, essa camisa linda do Brasil aí, você vai torcer muito? Sim. E se a rua está pronta, os bares e restaurantes também não querem ficar atrás, para ninguém perder nenhum lance ou passar aperto. A expectativa é casa cheia. Esses eventos geralmente lotam a casa, tanto aqui nesse salão como também no superior. E aí estamos esperando todo mundo aí. Com certeza vai lotar, inclusive será no sábado, né? Se você quiser reservar mesa antes, entre em contato com a gente aí, que é importante. Estamos aí na expectativa, uma expectativa boa. Tudo pronto, figurinha completa, asfalto pintado e as TVs no ponto. Pode vir dia 13, que o torcedor do Agreste Meridional já está em campo. Que legal, né? Mexe com todo mundo, de fato em todos os setores. É a rua pintada, as casas também decoradas, né? O coração do torcedor de geração para geração. O tamanho dessa paixão verde e amarela, né, Herbert? É muito bacana, Almir. Interessante a gente perceber na reportagem várias formas de interagir com esse clima de Copa do Mundo. Seja comprando álbum, colecionando figurinhas, pintando a rua, tendo uma camisa verde e amarelo. Interessante também que a gente vê a participação de pais, mães e filhos, né? A Copa do Mundo também proporciona essa união entre amigos e união entre familiares. É o momento que a gente não tem distinção de raça, de cor, de renda. Todo mundo está focado em torcer, em se divertir e é muito bacana. A gente agora fica no aguardo, né? Dia 13 está chegando aí e o nosso coração já vai ficando quentinho com a possibilidade do Brasil levantar mais uma taça e colocar o nosso país, pelo menos no futebol, com uma grande referência mundial. E por falar nessa expectativa, Almir, a gente tem um recadinho muito legal para todo mundo que nos acompanha nesse AB1. É que nessa Copa do Mundo, a TV Asa Branca está junto com você aí de casa. Esse torneio que mexe com os nossos corações a cada 4 anos. A estreia da seleção, como a gente está falando, vai ser no dia 13 de junho, já neste fim de semana, contra o Marrocos. E a gente quer saber como é que está a sua rua, como é que está a sua casa. Já pintaram tudo ou uma boa parte dela com adereços verde e amarelo? Se a resposta for sim, grava um vídeo, manda para o nosso WhatsApp 819-9198-8212. Manda para o nosso WhatsApp que a gente mostra aqui na telinha a sua festa, a sua casa arrumada, a sua casa nos últimos preparativos para receber a turma toda e acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo e, claro, os próximos jogos nessa caminhada rumo ao tão sonhado Hexa, Almir. Disse tudo, Herbert, disse tudo. Então a gente vai seguindo porque nessa Copa do Mundo a gente quer mesmo ver esse colorido nas ruas e nas casas, mas também queremos ver muitos gols e de gol a turma do GE entende, né, Herbert? E como entende, viu, Almir? A galera segue marcando os golaços aqui na nossa região e a gente recebe vários deles. Separamos os mais legais para exibir nessa terça-feira. Se liga só. Fala, garotinho, tá começando mais uma edição do Gol do GE, o quadro maravilhoso, descontraído, amável de toda semana que trazemos os gols mais bonitos dos atletas de Caruaru e região. Diretor, é São João, bota aquele forrozinho, vinheta no ar que vamos começar o Gol do GE. O primeiro gol vamos cair na estrada e parar em Pesqueira. Rapaz, por lá deve estar frio, viu? Ou o Tony é gelado assim mesmo. Nosso artilheiro rouba a bola no meio de campo, dá um drible da vaca no defensor, o goleiro veio pra cima e... Olé! Também foi-se e o Tony só não entrou com bola e tudo porque foi humilde.
Agora, desembarcamos em Garanhuns e temos 2 lances que eu achei fascinante no vídeo. O primeiro é o gol do Jair, que recebeu a bola do 13 no famoso toque me voe. Já o Jair chutou quase sem ângulo de canhota e fez um golaço. Agora corta para o melhor lance desse vídeo. É a dancinha ali por trás, hein? Dá aquele close. Estamos em Santa Cruz do Capibaribe. Esse gol me bugou no início, que eu pensei que eu tinha entendido. Mas no fim, pareceu que eu tava no início e eu não entendi foi nada. Quem ataca? Quem defende? Ser ou não ser? Eis a questão. Nosso atacante recebe a bola na área, teve tempo de dominar e dá essa lambreta. Meu Deus! Encobrindo o goleiro. Isso aí não foi muito legal com o coleguinha não, né, Giovanni? Brincadeira, cara. Valeu, forte abraço, golaço. Chegamos à capital do maior e melhor São João do mundo, Caruaru. E o Pietro, de 9 aninhos, também não vai tomar nota do coleguinha não, viu? E vai fazer esse golaço. Que tapinha de qualidade, garotinho. Show demais. Produção, baixa minha voz e põe aquela música romântica. Porque o gol é uma declaração de amor. A Keila mandou o gol do maridão, mas foi golaço mesmo, Rosney. Driblou o primeiro, fingiu que chuta pra driblar o segundo, fez um golaço, mas o maior gol de todos, ele já ganhou. O coração da Keila. Para mais recadinhos românticos ou gols de alta qualidade, confere semana que vem. Um cheiro, tchau, fui! Muito bacana essa seleção, teve até mensagem romântica na edição de hoje. Minha gente, mais detalhes sobre o nosso esporte do interior, preparação dos times na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro, estão lá no nosso portal GE Caruaru e Região. Fica o convite para todo mundo acessar. Vou ficando por aqui, Almir. Até amanhã. Maravilha, Herbert Ramos, grande abraço para você e até amanhã, valeu! Daqui a pouquinho, pessoal, tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com o analista do Sebrae Pernambuco, Laudemiro Ferreira Júnior. A gente vai falar sobre o projeto de incentivo às rotas turísticas aqui da região. O Panorama começa às 2 horas, na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira. Aí a gente volta a se encontrar amanhã, não é? Uma ótima tarde para todo mundo e até lá, se Deus quiser. Valeu, pessoal!